Olá, boa noite a todos os nossos alunos, veteranos e calouros do curso de bacharelado em enfermagem. Antes de iniciar, então, este momento, né, de boas-vindas, eu gostaria, então, de fazer a minha autodescrição. Então, para quem não está me vendo, né, nesse momento, aqui comigo também está a Marcele, nossa intérprete de Libras, que fará a tradução simultânea deste encontro. E para as pessoas que vão nos ouvir, eu vou fazer então a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 34 anos de idade, estatura alta, tenho pele branca, cabelos longos, loiro escuro, liso, e neste momento uso ele solto. Uso o headphone, estou usando uma camiseta de gola polo, de cor cinza, com o logo da Uniaselv do lado esquerdo do peito. Neste momento, eu estou em meu escritório, atrás de mim há um fundo de tela na cor branca, com o logo da Uniaselv do lado esquerdo da tela. Escrito as boas-vindas. Eu estou em pé, olhando diretamente para a câmera. Bom, antes de iniciarmos oficialmente aqui, né, a nossa conversa, as orientações, mais do ponto de vista pedagógicas, eu também quero me apresentar para vocês. Para os alunos veteranos, talvez fique um pouco repetitivo, mas direciono aqui, né, em especial para os nossos alunos calouros. Então, eu sou uma gaúcha, né? Venho lá da terra da longevidade, que fica na Serra do Rio Grande do Sul. Sou apaixonada pela vida, pela família e pelos meus amigos. E um dos meus grandes propósitos de vida é ensinar e promover saúde. E justamente devido a isso, algo que eu tinha clareza desde criança, eu então me tornei enfermeira com uma longa formação aí no ensino e na pesquisa em enfermagem e saúde. Então, sou mestre e doutora em enfermagem, sou pós-doutora em epidemiologia, tenho especialização em gestão, governança e tecnologias em saúde, também sou especialista em enfermagem em saúde mental, tenho uma longa experiência de mais de 9 anos como professora universitária no ensino superior, atuação em pesquisa científica e também tenho aí em torno de 9 anos de experiência como enfermeira na assistência, tanto na gestão quanto de fato no cuidado direto aos pacientes. Então, isso é um pouquinho, né, da minha história e o que, então, me qualifica para estar aqui realmente, né, entregando e fazendo o meu propósito, que é de ensinar e promover saúde. Então, fico muito feliz de poder acolhê-los no curso de bacharelado em enfermagem. E, gente, eu quero saber um pouquinho de vocês, assim, como vocês estão se sentindo agora? Eu trouxe aí, né, uma escala de 0 a 5, com algumas imagens, né, que remetem aos profissionais de enfermagem. Sendo então que o 1 é aquelas pessoas que estão se sentindo, que estão se preparando, né? E aí a imagem é um profissional de enfermagem colocando uma luva na mão. O 2 é aquele aluno que está se sentindo focado, né? Que já está vestindo aí os EPIs. O 3 é aquele profissional que está se sentindo preocupado. Então, a imagem é de uma enfermeira de luva, realmente com uma carinha preocupada. O 4 é o aluno que está animado, né? Está super animado, então tem a foto de uma enfermeira aí, né? Realmente com os braços erguidos. E o 5 está pronto para brilhar, com a imagem, então, de um profissional, né? Aí já conversando com os colegas da equipe. Eu vou falar para vocês que eu estou, neste momento, eu diria que 5. Estou pronta para brilhar e para compartilhar com vocês. Então, por favor, deixem no chat como vocês estão se sentindo neste momento. Então, gente, bora lá. Primeiramente, né, apresentar para vocês a nossa Uniaselv, né? A Uniaselv
ela tem como nome Centro Universitário Leonardo da Vinci. Ela é a maior instituição de ensino superior de Santa Catarina e uma das maiores do Brasil, que oferece aí mais de 500 cursos envolvendo graduação, pós-graduação, profissionalizantes, técnicos e cursos de especialização. E dando conta aí desses 500 cursos ofertados, nós temos mais de 700 mil alunos que cursam, então, né, essas diferentes possibilidades de formação e de especialização. E para atender todos esses alunos, nós contamos com mais de 1.200 polos de apoio em todos os estados do Brasil, e também temos em torno de 1.500 professores regentes, mediadores, tutores e preceptores que estão mais diretamente aí, né, envolvidos fazendo essa interlocução e ensinando, né, participando diretamente do processo de aprendizagem de vocês, nossos alunos. A Uniaselv é nota 5 no MEC, nas avaliações institucionais, tanto no presencial quanto no ensino à distância. E nós, em fevereiro agora, né, deste ano, completaremos 27 anos de existência. Então, vejam que realmente, né, o nosso centro universitário, ele é um centro que já é adulto, né, que já está muito bem estruturado, não só em Santa Catarina, mas também a nível nacional. E oficialmente, né, então sejam bem-vindos ao curso EAD da Uniaselv, o curso de enfermagem. É importante, né, que vocês estejam cientes de que temos conteúdos com vários detalhamentos de apoio a vocês, nossos estudantes, né, no site da Uniaselv. Então, acessando aí conteúdos.uniaselv.com.br/EAD, vocês conseguem, então, entrar ali no site da nossa instituição e poder acessar aí informações, detalhes que vão orientar vocês, né, desde boas-vindas, informações sobre a instituição, a questão do NUAP, né, que é o nosso núcleo de apoio aos estudantes, novidades, né? Então também temos um ícone aí específico em relação a novidades e todas essas orientações para que vocês realmente estejam norteados e possam ter, então, a palma da mão ou a frente da tela, né, informações que são importantes, relevantes para este processo de formação. Também dentro do AVA, que é o ambiente virtual de aprendizagem, que vocês conseguem acessar através aí da página da nossa Uniaselv, ou acessando através do Léo App, que é o nosso app para smartphone ou iPhone, enfim, né, celulares, acessando esse espaço do ambiente virtual de aprendizagem, que nós carinhosamente chamamos de AVA, vocês têm acesso ao guia do estudante, graduação EAD. Então, esse guia, ele também traz de uma forma mais sucinta e direcionada as informações bem relevantes para poder, então, orientá-los nesta chegada à nossa instituição. E sempre válido, né, também para os nossos alunos veteranos, vale a pena dar uma espiadinha aí no nosso guia do estudante, porque eventualmente podem ter atualizações, informações que numa primeira leitura acabaram passando despercebidos. Então, utilizem estas ferramentas que estão aí para vocês. É importante também, né, compartilhar com vocês que dentro da nossa instituição nós prezamos muito pela integração do processo de ensino-aprendizagem. E nessa integração, para além de qualquer indivíduo, né, de qualquer ator que esteja envolvido no processo de ensino e aprendizagem, você, aluno, está no centro do nosso processo de aprendizagem. Então, todas as nossas definições pedagógicas, elas são realmente pensando em você, aluno, em qualificar o seu processo de ensino-aprendizagem, em poder facilitar o seu processo de ensino-aprendizagem, mas também sem deixar
de responsabilizá-los pelo que é parte do aluno, né? Então, tem sim, né, várias questões aí que nós, enquanto coordenadora, o time de professores, que inclusive está nos acompanhando aqui no chat, as coordenações pedagógicas, temos responsabilidade, né, frente à construção desse processo de ensino, em relação a esse compartilhamento, né, de informações, de conhecimentos com vocês. Mas também tem muitas questões aí envolvidas que são de responsabilidade de cada um de vocês. Então, o comprometimento de vocês, ele é muito importante e extremamente relevante para que, de fato, a gente atinja os nossos objetivos, que é de oferecer um ensino qualificado e, de fato, prepará-los em relação a habilidades e competências para estarem disponíveis ao mercado de trabalho quando da sua formação. Então, temos vários recursos aí, né, de apoio, tanto em relação a questões pedagógicas de aula, né, como, por exemplo, professor regente, professor mediador, os protocolos, né, para abertura ali no caso de dúvidas, que são atendidos pela nossa tutoria interna, que também faz as correções aí dos trabalhos acadêmicos, né, os intérpretes educacionais, não somente de Libras, mas também para situações, né, de inclusão, de necessidade, como casos de TDAH. Então, são N recursos realmente para poder facilitar e para poder garantir um ensino, uma informação, uma orientação de qualidade dentro deste ambiente, né, de formação a nível superior. Então, aproveitem também todos esses recursos. Em relação à nossa metodologia de ensino, né? Então, nós temos uma metodologia que é uma metodologia única, né, autoral da UniaSelv, que chama-se metodologia Codex. E o grande diferencial e benefício dessa metodologia é a participação ativa de vocês, alunos, no processo de aprendizagem. Com, então, um aprofundamento e um foco realmente no que é específico, no que é o cerne de cada disciplina que vocês estão matriculados. Com essas aulas, né, com esse conteúdo sendo proferido e transferido a vocês por professores especialistas, né, experts nas áreas, especialmente nas disciplinas específicas do curso de enfermagem, né, que também oferecerão, né, esse suporte personalizado e interatividade e proximidade durante as aulas. Nós oferecemos aulas ao vivo, uma aula, né, por semana, por 4 semanas em cada uma das disciplinas em que vocês estão matriculados, e esse é o momento realmente de poder interagir, de poder aproveitar esses professores especialistas para realmente qualificar, para poder aprimorar e para poder sanar dúvidas em relação àquela disciplina, aquele momento, né, de construção do conhecimento. Então, isso torna, de fato, o aprendizado mais eficiente, mais prazeroso e minimiza, né, vieses aí em relação especialmente a dúvidas que não possam ser sanadas. Então, aqui também fica um convite muito especial, né? E também um apelo para que vocês se organizem para participar das aulas ao vivo, para que vocês se organizem para realmente estar presentes, não somente conectados, né? Então, estar presentes, realmente prestando atenção, interagindo naquela aula, naquela disciplina, e qualquer eventual assunto que não seja pertinente àquele momento, que vocês utilizem todos os outros caminhos, né, que eu mostrei para vocês anteriormente, para poder realmente sanar as suas dúvidas e se manterem informados. Então, o momento da aula síncrona, que é aquela aula, né, tanto presencial ou ao vivo de forma online, com o professor especialista, que vocês de fato aproveitem para poder conversar sobre o conteúdo da aula.
E nessas nossas aulas, né, dentro da nossa metodologia Codex, então, vocês estarão agrupados em turmas organizadas por disciplinas. O que quer dizer isso? O aluno que está matriculado, por exemplo, em enfermagem em centro cirúrgico, ele vai estar numa turma exclusiva desta disciplina, com um professor expert que vai ministrar o conteúdo desta disciplina. Um aluno que está matriculado em gestão e gerenciamento de enfermagem, ele vai estar em uma turma com um professor especialista que vai abordar os conteúdos desta disciplina. Então, vejam a riqueza, né, deste momento, desta participação, inclusive nos encontros síncronos com esses professores que estão aí realmente para poder somar e direcionar o processo de formação de vocês. Então, como eu já mencionei, né, professores regentes especialistas na área de conhecimento. Também, né, vocês contarão com apoio em cada uma destas turmas e disciplinas de um professor mediador que vai atuar nas orientações, né, na mediação desse processo de ensino-aprendizagem. Então, esse professor ele vai estar mais ativo no chat, né, inclusive respondendo perguntas, questionamentos no pós-aula, né, porque esse chat ele fica vivo durante a vigência desta disciplina em que vocês estão matriculados. As aulas síncronas online, elas são organizadas no formato de videoconferências mediadas, então elas acontecem de fato ao vivo, ministradas pelo professor regente e com então a mediação do professor mediador ali interagindo com vocês no chat. Os alunos que estão em turmas semipresenciais, que tem então este momento de aula de fato presencial lá no seu polo, eles têm, né, esse professor regente, que vai ministrar também a aula presencialmente ao vivo, e eles contam com o suporte do professor mediador através aí dos nossos canais dentro do AVA. Não temos um chat para estas turmas que são do semipresencial, mas dentro da disciplina tem um espaço aí para que os alunos possam sim contatar os seus professores mediadores de forma online no pós-aula, né, a fim de esclarecer dúvidas da disciplina. Então, isso oferece um maior controle, né, sobre todo esse processo de aprendizagem, e o professor mediador, em especial, né, em relação às aulas que são no formato de videoconferência, ele tem total autonomia e controle em relação a áudios, câmeras e entradas na sala de aula virtual. Importante ressaltar aqui que vocês estejam logados com os seus e-mails institucionais, né, aquele @aluno, Uniaselv, para poder acessar a sala de aula. Então, isso nos garante, né, uma eficiência na sua entrada, no seu acesso à sala de aula, e também evita aí a entrada, às vezes, de hackers ou, né, pessoas aí que vão invadir a aula para fins que não sejam os fins que são propostos aqui, pedagógicos e de processo de ensino-aprendizagem. Então, durante esse momento, vocês têm oportunidade de interação direta pelo chat ao vivo da aula, né, sobre conteúdos que estão sendo abordados pelo professor regente, com o apoio do professor mediador, e também a troca entre vocês aí, né, que compartilham dessa turma, né, desta disciplina. Então, essa metodologia de ensino realmente inovadora e desenvolvida para tornar eficiente e efetivo esse processo de ensino, né, de aprendizagem e de formação ao qual vocês estão ingressando ou estão dando continuidade aqui dentro da Uniaselv. Então, aproveitem muito cada um destes momentos e saibam usar as ferramentas adequadas em cada um dos momentos. E agora falar um pouquinho, então, do nosso bacharelado em enfermagem. Então, o curso de enfermagem, né, e o profissional, quando se forma neste curso, ele tem uma oportunidade ampla e diversificada de atuação no mercado de trabalho. Hoje,
nós contamos aí com mais de 60 linhas de atuação do enfermeiro, que são reconhecidas pelo COFEN e pelo Ministério da Saúde. Então, estas especialidades, essas linhas de atuação, elas envolvem desde atuação na assistência direta aos pacientes, gestão de serviços de saúde, gestão de serviços de enfermagem, de clínicas, de hospitais, também atuação no ensino, vejam o meu caso, né? Então, tanto aí na questão de docência, quanto coordenação de cursos de enfermagem, cursos técnicos de enfermagem, e também aí uma ampla oportunidade de atuação na pesquisa, em consultoria de pesquisa. Então, temos aí realmente uma oportunidade bem significativa e bacana de atuação. E para que vocês, nossos alunos, realmente estejam qualificados e prontos para chegar ao mercado de trabalho, o nosso curso de bacharelado em enfermagem, ele tem aqui 4 grandes objetivos. Formar enfermeiros generalistas, críticos, reflexivos e criativos, aptos à promoção, prevenção e recuperação da saúde. Então, vejam que aqui a gente segue, inclusive, o que está disposto não só na diretriz curricular nacional do curso, mas também, né, em todos os guias e diretrizes do Sistema Único de Saúde e do Ministério da Saúde. Então, precisamos e preparamos vocês para pensar muito além, né, da assistência à recuperação da saúde, mas pensando também na promoção e prevenção de saúde. Nessa mesma linha, né? Então, também temos como objetivo fundamentar o processo formativo dos nossos alunos nos princípios da integralidade, equidade, universalidade e humanização, que estão definidos, né, dentro das nossas normativas do Sistema Único de Saúde e que também são implementadas na rede privada e filantrópica de atenção à saúde. Preparar profissionais para atuação nos diferentes níveis de atenção, bem como na gestão de serviços de saúde e de enfermagem. Então, vocês terão aí oportunidade de cursar disciplinas específicas, desde disciplinas de atenção básica, de saúde coletiva, até disciplinas bem específicas e de um grau de complexidade assistencial maior, como, por exemplo, assistência de enfermagem, terapia intensiva, em centro cirúrgico, né? E também disciplinas voltadas para gestão e gerenciamento, auditoria de enfermagem. Especialmente nas disciplinas específicas, vocês têm oportunidades, né, de realizar práticas em laboratórios físicos, então essas práticas são presenciais, então já vão se preparando aí, né? Temos polos hubs que oferecem essas práticas e elas realmente são direcionadas para as disciplinas específicas da enfermagem, onde vocês vão poder, além de colocar a teoria que vocês aprenderam em prática, também desenvolver e exercitar as habilidades manuais, né, que os enfermeiros aí precisam desenvolver e que são também super relevantes no processo de cuidado aos nossos pacientes. E o nosso último objetivo, né, grande objetivo, é desenvolver competências e habilidades conforme descrito na nossa diretriz curricular nacional, que é a nossa DCN, que é realmente o nosso norte, o nosso regramento, que nos permite planejar o ensino, né, toda essa questão pedagógica. Então, desenvolver essas competências e habilidades para que vocês possam atuar na atenção à saúde, ter tomada de decisão, comunicação, liderança e também, né, com foco na educação permanente para que depois da formação também, né, saibam como se manter atualizados. Então, vejam que temos objetivos, né, realmente bem amplos, justamente para poder atender a nossa diretriz curricular nacional, para poder garantir que vocês, enquanto, né, tiverem aí a formação, tiverem diplomados, então possam ter os seus diplomas validados pelos conselhos regionais de enfermagem.
Então, tudo seguindo a nossa diretriz curricular nacional, que é a Bíblia, né? Realmente assim, é a Bíblia do projeto pedagógico, de todas as definições que eu, enquanto coordenadora, juntamente com os nossos professores, que compõem aí o colegiado do curso de enfermagem, utilizamos para poder tomar as decisões e para direcionar o ensino e qualificar esse ensino que nós entregamos a vocês. E vocês devem estar pensando, tá bem, prof, mas como é que eu acesso mais informações em relação à minha matriz curricular, ao PPC, né, que é o projeto pedagógico do curso, enfim, essas orientações, né, essas dúvidas mais gerais desse processo. Então, dentro do AVA de vocês, acessando o meu curso, vocês conseguem acessar a matriz curricular. Clicando em matriz curricular, vai aparecer ver matriz curricular do curso. Vocês cliquem, né, nesse botãozinho e aí vai abrir para vocês com todos os detalhes, né, descritos aí quais são as disciplinas que correspondem a cada módulo, a carga horária de atividades teóricas, de atividades práticas, atividades de extensão, atividades complementares. Então, tudo isso está detalhado dentro desse arquivo aí, que é a matriz curricular do curso. Então, acessem, né, estejam cientes, até para vocês realmente se prepararem em relação à evolução, à progressão de vocês dentro da sua formação enquanto futuros enfermeiros. Lembrando aqui que no curso de enfermagem nós temos vários pré-requisitos. O que são pré-requisitos? São disciplinas que precisam ser cursadas e aprovadas para que vocês possam progredir e realizar outras disciplinas. E aqui eu trago um dos principais exemplos. Para que o aluno possa cursar o estágio curricular supervisionado 1, que ocorre no 9º módulo, ele precisa obrigatoriamente ter cumprido todas as disciplinas do 1º ao 8º módulo. Se esse aluno tiver uma reprovação ou não tiver feito alguma disciplina dos módulos anteriores por algum motivo, ele não pode progredir para o 9º módulo, ele não pode realizar o estágio. Então, o que isso intercorre? Em um tempo maior para poder se formar. Então, estejam muito atentos a isso. E a outra questão bem importante, tentem não querer antecipar as coisas, né? Antecipar as disciplinas. A nossa matriz curricular ela é pensada justamente para atender esses pré-requisitos. E também para atender uma regra da nossa DCN que diz que para que o aluno de enfermagem tenha o seu diploma validado, ele precisa realizar o seu curso em, no mínimo, 10 semestres, ou seja, 5 anos. E aí, às vezes, o estudante ele vai puxando disciplinas, e aí, quando vê, ele, em 9 semestres, terminou todas as disciplinas. Só que ele não pode se formar, porque senão ele não vai ter o diploma validado. Então, estejam atentos a isso e respeitem a distribuição de disciplinas conforme a matriz curricular. Isso é fundamental para que vocês realmente possam ter o seu diploma reconhecido e possam, então, né, quando da colação de grau, ir lá no Conselho Regional de Enfermagem do seu estado solicitar a sua carteirinha de enfermeiro. Tá? Então, quando nós negamos alguns pedidos aí em relação à progressão, em relação ao ajuste de disciplinas, é justamente para poder garantir a cada um de vocês que tenham os seus diplomas validados e que tenham um processo de formação correto e adequado conforme as DCNs do curso de enfermagem. Bom, seguindo também aqui, né, o que são regramentos, e aqui a gente tem um regramento que vem do Ministério da Educação e da Cultura. Então, desde 2018, nós temos uma obrigatoriedade de que todos os alunos, eles realizem extensão curricular. Essa extensão curricular, então, ela envolve um conjunto de atividades integradas de médio e longo prazo e que são orientadas com o objetivo de articular este projeto que está sendo desenvolvido
com a comunidade, com a sociedade e com as linhas de pesquisa e com as disciplinas que vocês cursam dentro da graduação em enfermagem. Então, realmente, o objetivo da extensão curricular é integrar dentro do currículo, né, dentro das disciplinas teórico-práticas que vocês realizam, essa interação com a sociedade, com a comunidade, para que realmente o processo de informação de vocês, além de gerar impacto social, comunitário, torne cada vez mais a nossa profissão conhecida e valorizada socialmente. Então, as atividades de extensão, elas são registradas dentro do portal da extensão, e aí aqui também, vocês acessando o seu AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, tem uma aba específica que fala aba extensão. Clicando aí, vocês vão poder ter acesso a todos os documentos e e-books orientativos sobre como realizar a extensão. Lembrando que na matriz curricular de vocês tem a informação exata de qual é a carga horária, que é calculada em formato de porcentagem, que pode ser de 10% a 15% da carga horária total do curso, que vocês precisam realizar de atividade de extensão. E, gente, isso daqui é muito importante, muito sério. O aluno que não realizou, não cumpriu aquela carga horária mínima de extensão, mesmo que ele tenha concluído e sido aprovado em todas as disciplinas da matriz curricular, ele não pode colar grau. A extensão e o cumprimento da carga horária da extensão é um requisito obrigatório pelo MEC, que está lá descrito na resolução CNES-SESD número 7 de 2018. Então, é obrigatório que o aluno tenha realizado essas horas de extensão para poder colar grau, para poder ter o seu diploma em mãos. Então, aqui vai uma dica bem especial para vocês. Não deixem para o último semestre. Já vão se organizando e vão fazendo essas atividades de extensão conforme forem surgindo as oportunidades, desde o segundo, terceiro semestre, né? Não deixem isto para o final. E aí aqui eu trago também uma questão bem específica do nosso curso de bacharelado em enfermagem em relação ao estágio curricular supervisionado. Então, dentro da nossa DCN, do curso de enfermagem, está posto que o estágio curricular supervisionado, ele é obrigatório e, independentemente do aluno estar matriculado num curso de graduação EAD ou semipresencial, o estágio, ele obrigatoriamente precisa ser cumprido presencialmente dentro dos campos de estágio, que são hospitais, clínicas, unidades básicas de saúde, lar de idosos, enfim, temos várias possibilidades. Mas 100% da carga horária de estágio precisa ser cumprida presencialmente por todos os alunos. Estes estágios, eles acontecem nos 2 últimos módulos, 9º e 10º semestre, e eles precisam, conforme a nossa DCN, integralizar no mínimo 20% da carga horária total do curso. O que isto quer dizer? Se eu tenho um curso de graduação em enfermagem com uma matriz curricular, e aí somando aí a carga horária de todas as disciplinas, totaliza 4.400 horas, 20% disto é 880 horas. Ou seja, o aluno precisa cumprir o estágio de 880 horas presencialmente em campo de estágio, tá? Outro ponto importante, você, estudante, não pode fazer estágio em qualquer lugar. É preciso, por lei, que esse estágio aconteça seguindo uma legislação de estágio que tenha um supervisor, que é um enfermeiro preceptor contratado pela IES para poder te acompanhar no campo de estágio. É preciso ter um termo de compromisso de estágio assinado pela universidade, pelo aluno e pela concedente, que é esse lugar que vai receber vocês para realizar o estágio. Então, sem
esta homologação, sem ter esse termo, né, legalmente aprovado, nenhum aluno pode ir para o estágio. E se for, não vai ter as horas contabilizadas, porque a gente não tem como comprovar esse vínculo, tá? Outra questão bem importante. O estágio ele não pode ser substituído por nenhuma atividade e ele também não pode ser convalidado. O estágio, então, ele precisa de fato acontecer nos 2 últimos semestres do curso, presencialmente, com a supervisão desse enfermeiro preceptor, que vai acompanhar grupos de alunos, né, lá no campo de estágio. Então, isto é regra de diretriz curricular nacional. Isso não é a professora Liliana que está querendo instituir, isso não é a Uniaselv. Isto é regra nacional para que a gente possa garantir realmente essa qualidade no processo de formação. Claro que eventualidades podem acontecer, né? E nós sabemos disso. Então, eventualmente, pode ter alguma situação que você vai faltar no estágio. E tudo bem, né? É importante que vocês tenham um atestado, né? Tenham justificativa para poder mostrar para o seu enfermeiro preceptor, para poder colocar ali no seu AVA, né? Fazer os devidos registros em relação à justificativa de sua falta. E desde que não ultrapasse 24% da carga horária total do estágio, estas faltas elas poderão ser recuperadas em campo de estágio, e aí essa recuperação, claro, ela vai ser organizada por cada preceptor, por cada polo individualmente. Se o aluno tiver mais do que 25% de falta, né, de carga horária de falta, aí é toda uma outra negociação, porque esse aluno precisa realizar novamente o seu estágio, tá? Mas vamos por partes. Aqui é um overview geral e depois, né, para os alunos que já estão ingressando no estágio, nós vamos ter momentos específicos de conversa, e para vocês, né, alunos calouros que estão chegando, não se preocupem tanto com isso agora, mas estejam cientes que lá no final do curso, né, no último ano de faculdade, vocês precisarão realizar os seus estágios presencialmente. Ainda mais uma essencialidade, né, que também a nossa diretriz curricular nacional traz, é que os alunos bacharéis em enfermagem, eles precisam apresentar, né, construir e apresentar o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Então, esse TCC, ele ocorre em 2 semestres, o TCC 1 e o TCC 2, sendo que o TCC 1 ocorre no 9º semestre para os nossos alunos calouros, e ele nada mais é do que um projeto de pesquisa. E o TCC 2 é o relatório final no formato de artigo. Então, onde você, aluno, vai apresentar no 10º semestre, né, em formato de artigo, todos os resultados, as considerações finais desse projeto, dessa pesquisa que você desenvolveu. Importante aqui que vocês estejam muito cientes de que a metodologia do TCC aqui na Uniaselv é revisão de literatura ou revisão bibliográfica, estritamente, isto é uma norma institucional. Nós sabemos, sim, que temos outras tantas possibilidades metodológicas, mas por uma questão, né, de tempo, de viabilidade, de poder desenvolver a sua pesquisa, o que então a instituição realmente define é que os TCCs obrigatoriamente sejam no formato de o método do seu TCC seja obrigatoriamente como revisão de literatura ou revisão bibliográfica. As construções, elas são individuais, tá? Então, cada aluno, né, vai construir ali tanto o seu projeto, que é o TCC 1, quanto o seu artigo final, que é a disciplina de TCC 2, individualmente. Vai postar lá no seu AVA individualmente para ser corrigido pela tutoria interna.
E vai ter momentos, claro, né, possibilidade de apresentação, de compartilhamento, né, dos seus resultados, desse processo em sala de aula, tanto, né, em forma de videoconferência como presencial, então, para poder compartilhar as suas experiências e os resultados com colegas e professores. E além disso, nós temos a socialização. A etapa da socialização, ela também é obrigatória e ela ocorre dentro do AVA de vocês, lá em notas e avaliações em cada uma das disciplinas de TCC, né? E vocês vão preencher aí individualmente. E aí quem faz a correção, né, de todas as etapas do TCC, inclusive da socialização, é a tutoria interna. Lembrando aqui que o professor regente é o professor que vai orientar vocês em sala de aula sobre a construção de cada uma das etapas da sua revisão de literatura, tanto no TCC1 quanto no TCC2. Ainda que o professor regente, o professor mediador, estejam essas referências em relação realmente a orientar vocês, as correções, elas são feitas pela tutoria interna, né, a partir aí de um regramento que é construído, então, pelo colegiado de professores e ao qual, é claro, vocês têm orientação e acesso durante a disciplina de TCC, que ocorre, então, lá no 9º e no 10º semestre para os alunos calouros, né, e para os alunos veteranos mais antigos, né, que ocorria, então, em semestres um pouco distintos. Ok? Gente, vão colocando as suas dúvidas aí no chat, né? A gente tem aí os nossos professores que estão acompanhando e que eventualmente também podem auxiliar e esclarecer vocês aí em dúvidas mais pontuais. Reforço aqui o que eu falei também sobre o estágio. Nós teremos também momentos específicos de conversa, né, sobre o TCC quando chegar próximo da realização desta disciplina, que acontece mais lá no final do seu processo de formação. Sobre o ENAD, né, então trago aqui para vocês um QR Code para que quem puder, né, acesse o FAQ, né, a respeito do ENAD, onde tem aí informações específicas, né, realmente esclarecimento de dúvidas pertinentes. Qual que é a proposta do ENAD, né? O ENAD, ele tem um grande objetivo, né, ele é veiculado pelo Ministério da Educação e da Cultura, e ele tem como objetivo avaliar os alunos concluintes de cada um dos cursos superiores em relação, né, à qualidade e às competências e habilidades da sua formação. Então, o ENAD ele é obrigatório por lei, os alunos que estão inscritos no ENAD, se eles não realizarem a prova também, eles têm aí um problema legal e eles não conseguem emitir o seu diploma, né? E essa avaliação ocorre, então, desde 2004. Eu, inclusive, respondi prova do ENAD, né, quando da minha formação. E por que é importante falar de ENAD? O ENAD da enfermagem, ele acontece em 2027. Vou só fazer uma pausa que eu acho que a nossa intérprete teve um probleminha. Vamos só esperar a Marcele retornar e aí a gente já segue. Aproveitem esse momento para poder interagir no nosso chat. Já aguardem aí, né? Se puderem, né? O link aí de QR Code para acesso. Marcele retornou, muito obrigada. Estávamos te aguardando. Então, seguindo aqui, né, eu estava contando para vocês que eu realizei o ENAD, né, quando da minha formação, do meu processo de formação, e o ENAD, ele é absolutamente importante de ser realizado, justamente porque ele é um dos índices que avalia
o curso, a universidade. Então, o que isso quer dizer? O ENAD nota 5, que é a nota máxima que todos nós queremos, ele não fala só sobre a universidade, ele fala sobre você, sobre o seu processo de formação. Então, já estejam se preparando, né? Prestem atenção nas aulas, nas orientações, porque ano que vem, 2027, tem prova do ENAD, inclusive para enfermagem, e essa é uma nota que não é da universidade, que não é da Uniaselv, essa é uma nota que é nossa, que fala sobre cada um de nós e nosso processo de formação. Muito bem. Sobre as atividades complementares, esse é um outro item muito importante. Então, as atividades complementares, elas são um componente curricular igualmente obrigatório, previsto na nossa matriz curricular, e elas devem ser fracionadas por semestre. Lembram que eu falei para vocês que tem as atividades de extensão. Isto é uma coisa que ocorre lá junto com a comunidade, enfim, tem uma carga horária para isso. E também tem uma carga horária para atividades complementares prevista lá na matriz curricular de vocês. Essas atividades complementares, vocês encontram detalhes e informações a respeito delas dentro do AVA, acessando semestres. Na barrinha superior, vai ter aí um ícone que fala atividades complementares. Clicando em baixar regulamento, vai ter aí todas as informações e todos os detalhes. E aqui já trago uma antecipação para vocês. O que é considerado atividade complementar? Participação em congressos, em seminários, apresentação de resumos, publicação de resumos, enfim, né? Toda essa linha mais científica é considerada como atividade complementar. Então, leiam o regulamento com calma, com cuidado, e lembrem-se que depois de realizar a atividade, por exemplo, aqui, né, de participar do congresso, quando vocês tiverem o certificado de participação em mãos, vocês precisam incluir para poder validar e ter essa carga horária contabilizada dentro do seu processo de formação. Então, também bem importante vocês estarem atentos a isso, diluir durante os semestres e não deixar lá para o final, porque senão é muita coisa. Lembrando que no último ano vocês têm que cumprir estágio curricular obrigatório, e não é uma carga horária baixa. Bom, gente, os diferenciais que vocês encontram aqui na Uniaselv, então, são eventos como a Joia, que é a nossa jornada de integração acadêmica, que acontece anualmente. Também vocês têm a oportunidade de publicação dos seus artigos em parceria com os professores nas revistas maiêuticas, participação em masterclasses, quer seja específicas do curso, do cluster saúde ou de toda a nossa instituição. Participação em lives, né? Também aí desde lives que são do curso, lives da área ou interdisciplinares, participação em eventos, projetos e programas, e participação em atividades de laboratórios virtuais. E aqui, nos laboratórios virtuais, é bem importante também que vocês estejam cientes, conheçam e usufruam dos nossos laboratórios virtuais. Nas disciplinas básicas, nós temos o BioUniaSelv, né, e que é mais utilizado aí nas disciplinas de anatomia, de fisiologia, o laboratório de histopatologia humana, né? Então, para as disciplinas mais voltadas aí para essa linha de micro-organismos. E também temos o laboratório virtual de enfermagem, onde dentro deste laboratório vocês realizam simulações de práticas clínicas, por exemplo, a realização de um exame clínico de mamas, a realização de um curativo. Então, tem todo um passo a passo que vocês, né, devem seguir. Se vocês não seguirem o protocolo, vocês não conseguem evoluir dentro dessa simulação. Então, também é um laboratório muito bacana que está disponível aí nas disciplinas específicas de enfermagem.
E agora, já me encaminhando para o final aqui da nossa conversa, quero trazer para vocês uma grande novidade deste semestre, que é o nosso desafio profissional. Que é esse desafio profissional, professora? Bom, a avaliação 3 que vocês faziam lá no Polo, ela vai ser substituída por um desafio profissional a partir agora de 2026-1. E tem como objetivo formar, ou melhor, promover a formação de vocês mais conectada com a profissão, especialmente nas disciplinas teóricas. Então, no desafio profissional, vocês têm uma oportunidade única de realmente poder agregar os seus conhecimentos teóricos que vocês tiveram a oportunidade aí de construir durante a disciplina e que são aplicados em situações clínicas, em casos reais, enfim, né, de distintas formas. Então, como é que vai acontecer o desafio profissional? Vocês têm a avaliação 1, a avaliação 2 e a avaliação final, que seguem acontecendo normalmente dentro do calendário acadêmico de vocês. E a avaliação do desafio profissional, que é a avaliação 3, vocês terão a oportunidade de responder ela desde a primeira semana até a última semana da disciplina, ou seja, vocês têm 4 semanas para poder construir aí a resposta ao seu desafio profissional. E essa avaliação, então, ela traz realmente a oportunidade de que vocês possam aplicar toda a teoria, né, que foi trabalhada dentro daquela disciplina, então aplicar esses conhecimentos de uma forma prática. Então, isso quer dizer que o tema dos desafios profissionais, né, a situação que vocês precisam resolver, ela tem relação direta com a disciplina que vocês estão cursando. Então, vocês vão receber o desafio profissional daquela disciplina, vão fazer a análise de um problema, né, real, a partir aí da apresentação de um estudo de caso, de uma reportagem, de um protocolo, de um vídeo, enfim. E aí, claro, né, vão ter aí possibilidades, vão ter todo um direcionamento de como vocês irão resolver este desafio realmente, né, como uma oportunidade de mostrar dentro desta resposta, desta avaliação, o link, né, a inter-relação da teoria com a prática. Então, as etapas, basicamente, de uma forma bem geral, que vocês irão desenvolver na construção da solução desse desafio, é a ambientação e exploração do caso, o levantamento de conceitos teóricos a respeito daquela situação que está sendo apresentada, a aplicação da teoria que vocês vivenciaram na disciplina para a solução daquele caso e a redação do produto final, que nós chamaremos de memorial analítico. E esse memorial analítico, claro, ele tem aí um limite de páginas, né, de no máximo 2 páginas, onde então vocês vão descrever, onde vai ser possível que vocês evidenciem todo esse percurso transcorrido para a resolução do desafio profissional desta disciplina teórica. Importante aqui, né, enfatizar que os desafios profissionais, eles acontecem nas disciplinas teóricas. As disciplinas de seminário, de estágio, de trabalho de conclusão de curso, têm uma forma de avaliação distinta e seguem ocorrendo normalmente, né, com a apresentação aí dos papers, dos relatórios, enfim, né, conforme a característica de cada uma das disciplinas. E bom, gente, antes de nós finalizarmos, né, eu quero deixar aqui algumas dicas que podem parecer muito óbvias, mas o óbvio também precisa ser dito, né? Então, algumas dicas para que vocês tenham este momento de autoestudo de uma forma mais eficiente. Então, tentem manter o equilíbrio. Na medida do possível, durmam bem, alimentem-se corretamente, hidratem-se, especialmente nesse verão tão quente. Pratiquem exercícios físicos e organizem a sua rotina de estudos. Crie o seu cronograma de estudo, estabeleça metas diárias e semanais de estudo.
Utilize diferentes recursos para realmente poder aproveitar, para poder qualificar o seu processo de aprendizagem. Usem vídeos, artigos, podcasts, as trilhas da disciplina, o livro da disciplina. Então, aproveitem esses recursos e não deixem de assistir a aula do seu professor regente. Façam anotações, resumos, mapas mentais, pratiquem simulados, né? Simulados aí de concursos, de seleções, e mantenham o seu ambiente de estudos organizados. E muito mais do que isso, lembrem-se que o segredo do autoestudo é a constância e a disciplina. Milagres não acontecem. E, gente, para nós fecharmos aqui essa conversa, né, essa primeira conversa que nós temos aqui de abertura do semestre, de boas-vindas, eu quero que vocês me digam agora como vocês estão se sentindo para iniciar o semestre, né, agora sim, com todas essas informações, algumas um pouco mais assustadoras, talvez, né, mas também com muita novidade boa vindo aí. Me digam como vocês estão se sentindo. Estão preparados? Que é aqui a gente também traz uma escala Likert, né? O 1 é estar preparado, então já está aí com todos os EPIs prontos. Está confiante? É o nosso 2. Está ansioso? Ainda está ansioso? É o nosso 3. Continua empolgado? É o nosso 4. Ou o 5, está pronto para somar. Coloquem aqui no chat, quero saber de vocês. Eu estou prontíssima para somar, prontíssima para realmente poder compartilhar com vocês e somar em mais este semestre letivo. Espero que vocês também estejam, né, se preparando, estejam confiantes, estejam empolgados, estejam prontos para somar e ainda quem esteja ansioso, que seja uma ansiedade positiva para que a aula comece logo de uma vez. Bom, gente, muito bem-vindos. Estou muito feliz, né, em poder compartilhar esse semestre com vocês. Deixo aqui como uma frase final, uma frase do nosso Leonardo da Vinci, né, que é quem dá nome à nossa instituição, que aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Sejam oficialmente bem-vindos e bem-vindas ao nosso semestre letivo de 2026-1. Sucesso em seus estudos. Contem comigo. Tchau, tchau. Muito obrigada, Marcele. Até breve. Oi. Ah,